Salmo 125. Olha só, um versículo nós vamos ler. Esse salmo que é um salmo de Davi. Aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Amém? Vou ler de novo. Aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Feche os seus olhos, peça para Deus falar ao teu coração. Pai, te louvamos por estar aqui, já sentimos sua presença, Senhor. Como é maravilhoso, meu Pai, sentir o teu toque, sentir tua presença, Senhor, no nosso meio. Te exaltamos, Senhor. Nós te adoramos, te exaltamos, Senhor, te reverenciamos. Fala conosco, Senhor, porque nós queremos ouvir a tua voz e a tua palavra é pão, é alimento, em nome de Jesus. Amém? Esse versículo, na verdade, pode ser decorado por todos nós, né? Aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Esse salmo, queridos, nós o lemos como um salmo de Davi. Alguém que a vida inteira viveu situações, circunstâncias que vieram para abalar a vida dele. Situações, circunstâncias que vieram realmente para paralisá-lo. Esse Davi que chegou até a uma condição do rei Davi. Mas a vida dele nunca foi fácil, porque todas as vezes que ele ia se posicionar diante de uma circunstância, vinham circunstâncias para paralisá-lo, para humilhá-lo, para derrubá-lo. E nós vamos nos lembrar juntos de alguns momentos da vida de Davi. E você vai ver que Davi verdadeiramente vivia isso. Quem confia no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A primeira situação que nós já vimos na Bíblia, que Davi viveu, foi quando o profeta foi até a casa dele. E a palavra de Deus diz que quando o profeta ia em uma casa, todos se alvoroçavam, todos se agitavam, porque afinal aquele profeta ia lá da parte de Deus. E Davi estava no campo. O profeta Samuel vai até a casa dele para escolher alguém eleito de Deus para ser um futuro rei. E, no entanto, perceba só, diz a Bíblia Sagrada que toda a família, que toda a cidade se alvoroçou, que toda a cidade entrou ali em um alvoroço, porque o profeta Samuel estava indo naquela casa. E Davi, no entanto, ele estava lá descartado, humilhado, lá no campo, diz a palavra do Senhor, que a própria família dele, que o próprio pai dele não o convidou para o banquete. Mas, o que diz o Salmo? Quem confia no Senhor não se abala. Ele ficou lá no campo e a família dele toda ali, diante do banquete, diante do profeta. E diz então que o profeta começou a chamar um por um daqueles filhos. E os filhos, os irmãos de Davi, todos eram soldados. E cada um mais ali, cheio de pompa que o outro, ia diante do profeta. E o profeta dizia, não, esse não. E Deus falava para o profeta, não, esse também não. E assim passou todos os irmãos de Davi. E Davi
lá no campo, com pequenas e poucas ovelhas. Porém, diz a palavra de Deus, que é o que diz aqui, quem confia no Senhor não se abala. Ele lá no campo, esquecido pela família, esquecido por todos, mas diz então, o profeta declara, existe mais algum irmão? Existe mais algum filho, Jessé? E ele fala, tem um só, mas ele está lá no campo. E aí então o profeta fala, enquanto ele não vier, não haverá banquete nenhum, não haverá comida nenhuma. Então o que acontece? Quem confia no Senhor não se abala. O que acontece? Davi é chamado, Davi vai até o banquete, Davi é ungido, Davi ali é reconhecido na frente de toda a família dele. E qual é o ensino? O primeiro ensino, perceba que Davi, ele tinha todo motivo para lá no campo se sentir infeliz, se sentir abalado, mas o que ele mesmo cria? Quem confia no Senhor não se abala. Talvez todos diziam, ora Davi, você não vai no banquete? Davi, o banquete com o profeta, e você, Davi, podiam querer encher a mente de Davi com um monte de sentimentos ruins, sentimento de abandono, sentimento de rejeição, sentimento de tristeza, sentimentos doentios, mas quem confia no Senhor é como o monte de Sião que nunca se abala. E ele ficou lá no campo, ele ficou lá inabalável, porque ele no coração dele sabia o que é da parte de Deus para a minha vida vai acontecer, o que é de Deus para mim vai ocorrer, não importa família, não importa condição, não importa situação, Deus tem o melhor para a minha vida em nome de Jesus. E eu quero declarar para você, em nome de Jesus, que seja quebrada toda crise emocional, existencial, toda crise que tenta te colocar num labirinto, te anular, te machucar, te ferir. Porque quem confia no Senhor é como o monte do Sião que não se abala. A situação vem, as oportunidades, as circunstâncias, as vozes contrárias vêm para tentar te abalar. Davi podia ter entrado em uma crise profunda de mágoas, de tristezas, de medo, de fobias lá naquele campo. Queridos, imagina só, a tua família faz um banquete, marca a festa, faz a festa tudo, chamou todo mundo menos você. O que você ia lá? Na sua casa, lá você sozinho no campo. Ia ficar enchendo a cabeça. De o quê? De sentimentos ruins. Mas a Bíblia fala que quem tem o coração puro verá Deus. Ele não sujou o coração dele com nada. Ele não se ressentiu de nada. Ele não ficou ali magoado com nada. O que aconteceu? Ele não se abalou na fé, naquilo que era a pureza dele, naquilo que era o bem dele. Se é alguém doente emocionalmente, o que ia acontecer? Ia ficar lá no campo. Meus irmãos estão lá banqueteando, estão lá fazendo festa, e olha aqui, nem lembraram de mim. É sempre assim mesmo, ninguém me ama, eles me maltratam, eles me desprezam, eles me pisoteiam, eles me humilham, só porque eles são soldados do exército. E ele ia se encher de coisa ruim. Quando o profeta mandasse, vai lá buscar ele, e eu chegar lá e falar, Davi, tá tendo festa lá na sua casa? Mas ninguém me convidou. Ele ia falar. E aí então, mas porque é para você ir. O profeta está mandando você ir. Se ele fosse alguém doente, o que ele ia fazer? Ele ia falar, agora quem não vai sou eu. Eu que não vou, porque eu estou cansado. E ele o quê?
ia perder a oportunidade da vida dele de ser abençoado. Quando você enche seu coração de mágoas, quando você enche o seu coração do que é ruim, quando você enche, você se abala pelas circunstâncias, quando você se abala pelas informações, quando você se abala pelos sentimentos ruins, o que acontece? Você perde oportunidades de Deus na sua vida. Se Davi tivesse dado ali oportunidade para o mal manchar o coração dele, ele ia ter dito o quê? Eu que não vou lá não, aquele mando de hipócrita, porque eles fazem festa mesmo, a minha família é assim, ia ficar o quê? Com um sentimento de divisão, não ia ir para o banquete e não ia ter sido ungido, mas o coração dele era tão limpo. Por quê? Porque quem confia no Senhor não se abala. O coração dele era tão limpo que ele foi e chegou na festa. Ninguém nem queria ir na festa, mas ele era tão limpo de coração que ele chega na festa e ali a pureza dele, ele recebe a unção. E ali Davi recebe a unção para ser um futuro rei. Eu quero dizer para você hoje em nome de Jesus, limpa o teu coração, seja uma pessoa leve, seja uma pessoa curada, seja uma pessoa tratável, seja uma pessoa limpa. Por quê? Quem confia no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Davi permaneceu, Davi prevaleceu, Davi venceu. Por quê? Porque ele resolveu, nada me abala em nome de Jesus. Não é família que te abala, não é falatórios que te abalam, não são pessoas que te abalam, nada me abala. Decida isso no teu coração, era isso que Davi tinha nele, nada me abala. Eu fico imaginando as notícias, eu fico imaginando aquilo que eram as informações para ele lá, toda a cidade, e o versículo é muito claro, toda a cidade ficou alvoroçada, porque o profeta estava lá, mas ele em nada era abalado. E eu profetizo na sua vida, no teu trabalho, na tua vida familiar, na tua vida espiritual, na tua vida sentimental. Confie no Senhor, nada te abalará em nome de Jesus. Confia no Senhor, porque Deus jamais te privará do que é bom, perfeito e agradável. Mas a Bíblia diz que a vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável em nome de Jesus. Amém? Aí tudo bem. Davi era jovenzinho. Ele estava lá com uns 14, 15 anos, passando por isso. Essa situação familiar. E de repente ele vai crescendo e ele se depara em outro desafio. Agora, Davi está diante de um gigante. E quando ele chega diante do gigante, diz a palavra de Deus que é o gigante Golias. Ele se posiciona e ele vai para enfrentar o gigante. E o gigante olha para ele e o despreza. O gigante olha para ele e o humilha, porque ele era franzino, porque ele era pequenino. E o gigante forte olha para ele e começa a humilhá-lo. Mais uma vez, se Davi tivesse levado sobre si as suas mágoas, as suas dores, os seus ressentimentos, aquilo que era, as circunstâncias continuassem pesando sobre ele, mais uma vez, ele teria sido abalado. Por quê? Porque o Golias, ele foi direto no alvo. Quem é você? Um pequenino franzino? Quem é você? Por acaso eu sou um cãozinho para ser derrubado por um homem como você? E o rei, e o gigante Golias começou a humilhar Davi. Começou a humilhar. O que acontecia ali, queridos? Se ele fosse alguém não curado na alma, se ele fosse alguém não tratado, ele de novo o quê? Se abalava e
paralisava e recuava e voltava atrás. E é isso que o diabo tenta fazer na vida de muitas pessoas, remontar. A família dele tinha esse sentimento de humilhar, de rejeitar, e agora, de novo, ele está lá sendo humilhado, está lá de novo sendo rejeitado. Se ele fosse alguém contaminado, não tratado, não curado, ele já se abalava e ele ia começar a remontar. E o diabo tenta isso na sua vida, remontar. Remonta as tuas dores, remontar os teus fracassos, remontar os momentos difíceis, remontar o momento que você foi derrotado, os momentos que você foi infeliz, os momentos de tristeza, os momentos de abandono, e fica remontando. Para quê? Para te paralisar. Mas Davi, você vê, quem confia no Senhor é inabalável. O gigante xingando, o gigante menosprezando, o gigante humilhando, e ele disse: você vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. E ele partiu para cima do gigante, porque não há palavras que abalavam Davi. Não havia palavras que abalavam o psicológico, o emocional de Davi. Não havia nada que fazia ele tremer, porque quem confia no Senhor é como um monte inabalável, que permanece. E ele permaneceu ali, permaneceu diante do gigante. E hoje o Senhor está querendo lhe falar exatamente sobre isso. Não deixe sentimentos, circunstâncias, pessoas, palavras remontarem e remontarem na tua mente, no teu coração. Os que têm o coração limpo verão a Deus. Limpa, 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 limpa teu coração. Limpa, limpa, limpa tudo, limpa. Vá deixando para o lado. Sempre tem um coração disposto a perdoar. Sempre tem um coração disposto a se levantar. Sempre tenha um coração disposto a cooperar. E Deus te dará vitória em nome de Jesus. Diz a palavra de Deus ainda que a situação não tinha parado para o lado de Davi. Porque Davi, ele ainda vai lá para o campo de batalha antes. E os irmãos dele olham para ele e falam: o que você está fazendo aqui? No mínimo você está aí com coisa na sua mente. Está assim mesmo na Bíblia. No mínimo você está com maldade. Por que você largou aquelas poucas ovelhas? Todo mundo tratava Davi assim, ó, como se tudo que ele fizesse não valesse nada. E os irmãos dele: por que você largou aquelas poucas ovelhas no pasto e veio para cá? Você deve estar com coisa. E ele: opa, peraí, o que eu estou fazendo? Sempre, se você ver a história de Davi, sempre tentaram abalar Davi por palavras. Sempre tentaram abalar Davi por rejeição, por menosprezo, por humilhação. Mas Davi tinha um ponto de fé com Deus. Quem confia não é abalado. Então não há palavra que abala. Não há pessoa que me abale. Não há sentimento que me abale. Quem confia não se abala. E eu declaro essa palavra na tua vida. Não foi à toa que Davi, ele se tornou, e ele é até hoje, o melhor, considerado o melhor e maior rei de Israel. Até hoje, ele é respeitado entre os judeus. Não é à toa. Sabe por quê? Porque ele estabeleceu isso no coração dele. Quem confia não se abala. E eu profetizo isso na tua vida. Eu profetizo isso na sua casa. Eu profetizo isso no seu trabalho. Eu profetizo na tua vida essa atitude espiritual. Quem confia não se abala. Imagine-se diante de um gigante agora. Eu não sei quem é o teu gigante. Eu não sei quem é o teu Golias, que
talvez como o Golias de Davi, está te anulando, te menosprezando, dizendo que você não consegue, que você não pode, que você não vence, mas no nome do Senhor Jesus, você vai permanecer inabalável, e você vai partir para cima dessa situação, e você vai partir para cima deste problema, e você vai partir para cima deste negócio, e você vai partir para cima dessa circunstância, e o Senhor, Deus dos exércitos, é poderoso para te dar a vitória em nome de Jesus, porque quem confia não se abala, quem confia não se abala. Ah, mas olha aqui o diagnóstico, quem confia não se abala. Ah, mas olha aqui o processo, quem confia não se abala. Ah, mas olha aqui o que estão dizendo, quem confia não se abala. Mas olha aqui as palavras ditas, podem até te mostrar num WhatsApp, olha aqui o que disseram. Ah, quem confia não se abala, quem confia não se abala, você será inabalável, porque confia no poder do Senhor dos exércitos, que luta as tuas batalhas, que peleja as tuas guerras, e é poderoso para te dar vitórias, em nome do Senhor Jesus. Só tinha uma coisa que abalava Davi, e fazia ele cair de joelho, era a palavra de Deus. Quando a voz de Deus vinha para ele e dizia: Davi, você errou nisso. Ele na hora, ele não titubeava, ele se prostrava, ele se rendia, ele se entregava, ele reconhecia. Só um o abalava, só um o estremecia, só um o dobrava, só um o prostrava, que era o Deus Todo-Poderoso. E você vai ver na Bíblia homens assim como Daniel, que quando o anjo do Senhor chegava perto, eles caíam abalados de 4 mesmo, eles caíam de joelho prostrado, porque só um pode te abalar, é o Todo-Poderoso, cuja voz tem poder sobre o céu, sobre a terra e sobre o mar. Mas o demais, querido, tudo nesse mundo passa, tudo passa, os prazeres do mundo passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E que você possa hoje aprender a filtrar mais as coisas na sua vida, aprender a ter mais, em nome de Jesus, fé, confiança no poder do teu Deus, porque o Senhor é Deus de milagres, é Deus de maravilhas e é Deus de impossível. E eu declaro o impossível do Senhor na tua vida em nome de Jesus. O impossível do Senhor vai acontecer na tua vida, e você não vai estar mais se abalando, nem por situação familiar, nem por situação de palavras, de sentenças. Ah, de onde vier, nada te abala. Por quê? Porque eu espero no Senhor, confio no Senhor. Quem confia no Senhor é como o monte, que não se abala, mas permanece para sempre. Pode pôr outro versículo seguinte. Olha o que diz, que tremendo. O 2. 125, 2, não vai? Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. E eu profetizo isso na sua vida em nome de Jesus. O Senhor está ao redor de vós. O Senhor está conosco. O Senhor é a tua proteção, Ele é a tua ajuda, Ele é teu auxílio, Ele é o nosso Deus forte. E por isso a Bíblia fala que quem nele confia renova suas forças e sobe como águia. E então, em nome do Senhor, pela nossa fé no Senhor, você sim confia no Senhor e vai começar a subir como águia. Não é cair, não é ser derrotado, não é se entregar, mas realmente ser elevado, ser erguido, em nome de Jesus, ainda que sangrando, ser erguido para viver o grande de Deus na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Perceba Jesus. Jesus confiou no Senhor até o fim, e Ele se entregou. Ele foi erguido sangrando,
mas ele depois ressuscitou e hoje ele está assentado à destra de Deus, à direita dos céus, intercedendo por nós, não mais sangrando, mas em glória, em poder e honra. E eu declaro na tua vida em nome de Jesus, o nosso Deus é um Deus de poder, o nosso Deus é um Deus de sinais, de prodígios e milagres em nome de Jesus. Assim será na sua vida. E hoje nós vamos orar já já, e você vai sair daqui com esse sentimento no teu coração, confiança no teu Deus, no Deus da tua salvação, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos ficar em pé no nosso lugar. E nós vamos orar. Em nome de Jesus. Primeira Samuel 17. É onde está escrito. Pode pôr no 42, só para todos verem. Olha só, o gigante. Quando o filisteu olhou e viu Davi, ele o desprezou. Está vendo aí? Quando o gigante olhou para Davi, o desprezou. E Davi o quê? Ai, coitadinho de mim, eu não consigo mesmo nada na vida. A vida inteira eu fui desprezado, Não. Os que confiam no Senhor não se abalam. É desprezo? Não me abala. São palavras? Não me abala. Porque o que você é e o que você tem não depende de ninguém. Depende do teu Deus que te chamou, que te escolheu, que te elegeu e que te capacita em o nome do Senhor Jesus. Então, ainda que venha coisas externas, elas são externas. Elas não podem estar em você. Você não pode se desprezar. Você não pode se rejeitar. Você não pode se menosprezar. Você não pode ficar se humilhando. É você. O que vier de fora está fora. Mas se estivesse dentro de Davi, ele ali ia se abalar inteiro. Se aquele autodesprezo estivesse nele, se ele se sentisse um inferior, se ele se sentisse um nada, se ele se sentisse um infeliz, se ele se sentisse um coitado, ia estar dentro dele o sentimento ruim, e isso sim o abalaria. Mas quando você está resolvido com Deus, o seu coração está limpo, está resolvido, você está fortalecido na força do poder do Senhor, o que vem de fora, o que a Bíblia diz? Use o escudo da fé para anular os dardos inflamados do diabo. Então você está revestido de Deus, você está resolvido com Deus, e o escudo da fé anula o dardo inflamado, ele só cai por terra da tua vida em nome de Jesus, e você continua seguindo a vida para ter vitória. Davi não se abalou, Davi enfrentou o gigante, e Davi derrotou o gigante, e assim será na tua vida, em o nome do Senhor Jesus. Diz então, versículo 50. Desta maneira, Davi venceu o filisteu. Aleluias. Assim como? Assim, não se abalando. Assim como, se posicionando, ele prevaleceu contra aquele gigante. E é assim que vai ser na sua vida em nome de Jesus. Como que você vai vencer? Você vai vencer em nome de Jesus e prevalecer se posicionando, tendo atitude realmente firme e enfrentando. E o mal fugirá de vós
Em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos nesse momento. Não é com lança, não é com armas, não é com espada, mas o Senhor é o Senhor da tua batalha. É o Senhor que é o Senhor dos exércitos. Oh, em nome de Jesus, tira de dentro de você todo sentimento de remonte, toda palavra que o inimigo sempre faz você remontar. Davi poderia começar a remontar um monte de coisa e dizer, de novo sou desprezado, sempre fui infeliz, sempre fui humilhado, sempre fui rejeitado, sempre, não, irmãos, em nome de Jesus, tira essas palavras repetitivas de fracasso da tua vida, tira essas palavras repetidas de derrota da tua vida, tira de dentro de você essas palavras de desânimo, de tristeza, de abatimento. Em nome de Jesus, limpa o teu coração nessa noite e se coloca diante de Deus como instrumento que confia no poder do teu Senhor. O Senhor quer te dar vitórias, o Senhor quer te capacitar para a peleja, o Senhor quer te levantar em poder e autoridade. Meu Deus e meu Pai, eu oro pelo teu povo. Eu não sei quais têm sido os gigantes deles, eu não sei quais têm sido os desafios deles, mas eu quero declarar em nome de Jesus, que como Davi, Senhor, eles não vão remontar nenhuma coisa ruim que eles viveram no passado, eles não vão ficar remontando no coração deles, eles não vão ficar remontando sentimentos ruins, eles não vão ficar remontando pensamentos ruins, eles não vão ficar remontando coisas ruins, não, em nome de Jesus Cristo. Senhor, que o poder do Senhor esteja sobre eles, a tua fé, o teu poder esteja sobre eles, que eles tenham vitória sobre o mal, que eles tenham vitória sobre a tristeza, que eles tenham vitória sobre a dor, que eles tenham vitórias financeiras, materiais, familiares, espirituais. Oh Senhor, como Davi venceu na própria casa dele, ele venceu não com a mágoa, ele venceu não com a agressão, ele venceu não, meu Pai, com sentimentos ruins, ele venceu simplesmente confiando no Senhor, ele, meu Pai, venceu simplesmente perdoando, ele venceu simplesmente, meu Pai, estando ligado ao Senhor, ele venceu, meu Pai, e ele foi honrado no seio da sua família, ainda que todos o desprezassem, meu Pai, ele foi honrado ali dentro, meu Deus, simplesmente por ter um coração que agrada a Ti. Ore calamaço decanta, o coração limpo verá Deus, o coração limpo verá a mão do Senhor. Ele só se limpou, quantas vozes vinham para tentar contaminá-lo, quantas pessoas vinham para tentar sujar o relacionamento dele, quantas situações vinham para tentar maculá-lo, mas ele não era contaminado por nada, ele não se deixava contaminar com ninguém, por isso ele sempre estava pronto, por isso ele sempre estava pronto para viver a vontade de Deus. E eu declaro na vida deste povo o poder da superação, o poder do renovo, o poder da restauração, que tudo novo se faça na vida deles. Não haverá mais remonte, não haverá mais lembrança do que passou, não haverá mais lembrança das feridas, lembrança dos pecados, lembrança do passado, lembrança das dores vividas. Não, Senhor, em nome de Jesus, nós não queremos remontar passado. Haverá sim nas nossas vidas, Senhor, o novo do Senhor. O Senhor tem um novo para o teu povo, meu Pai, novos sentimentos, novas emoções, novo futuro, novos milagres, novas projeções. Em nome de Jesus, hoje, você que guarda sentimentos, ressentimentos, e sempre o diabo está vindo remontar, sempre o diabo está trazendo na tua vida aquele sentimento, aquela lembrança, e te paralisa. O Senhor está dizendo, ponha um ponto final nisso, e isso te incapacita para o novo. Põe um ponto final nisso na tua casa, põe um ponto final nisso no teu casamento, no teu ministério.
Põe um ponto final em nome de Jesus. Oh, recalamaço decanta, limpa a tua alma, limpa o teu coração para o que Deus tem para você em nome de Jesus. Oh, recalamaço decanta, eu declaro a mão do Senhor, o milagre do Senhor, a libertação do Senhor, o novo de Deus. Não se abale, não se abale em nome de Jesus. Confia no poder do teu Deus, que reina sobre os céus e a terra, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Está ligado na sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ou familiar, dentro da casa. Ou trabalho. Em que área for, você tem que ser alguém liberto aqui dentro, ó. E todo mais, Deus fará em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus.